senhores, estamos começando mais uma edição do Hipersinapse. Hoje uma edição excepcionalmente gravada, né? Porque, infelizmente, eu tenho alguns compromissos aí justamente no horário, né? Da live, né? Então hoje nós vamos excepcionalmente exibir aqui uma edição gravada. Antes de apresentar o nosso convidado, lembrando sempre que, mesmo sendo gravado, vocês podem mandar mensagens, tá? As mensagens vão ser encaminhadas aqui para o nosso convidado para que ele possa responder eventualmente assim que possível. E para mandar a mensagem para o WhatsApp, né? As mensagens, como eu disse, serão encaminhadas para o convidado. Pelo número que está aparecendo aí na tela de vocês, que é o 67-982-198858. E esse número também é a nossa chave Pix, para quem quiser colaborar com o nosso canal, quem quiser fazer aí uma doação para que o nosso canal continue aí se aperfeiçoando, melhorando, né? Só fazer uma contribuição em qualquer valor, a gente agradece toda a ajuda que vier. Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje o convidado é uma pessoa com quem eu já tenho amizade há um bom tempo e com quem já conversei muito sobre altos papos sobre música, sobre cinema, e tá aqui comigo então o meu querido Caio Rosales. Era pra ter... Deixa eu botar aqui. Eu sempre que eu faço esse negócio, dá um BOzinho aqui, porque eu apresento o convidado e eu boto um aplauso, né? Aí, ó. Mas às vezes falha. Normal. Bom, Caio, vou deixar que você se apresente pra galera aí. E então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é Caio Rosales? Bom, muito prazer, Caio Rosales, eu vim de Guarulhos, terra do Mamonas Assassinas, e eu sou empreendedor, né, em várias áreas e atuo também no ramo da música, né. Pra quem não sabe, o Debson, ele foi meu professor do ensino fundamental na terceira série, eu conheço há muito tempo ele, né, e temos bastante amigos em comuns aqui em Aparecida do Taboado, né. Faço licenciatura em música, sou professor de inglês. Também componho músicas autorais, né? Faço composição, letras também, né? Tem um projeto aí que a gente vai estar falando mais à frente aí sobre o projeto que eu vou estar lançando. E, bom, muita coisa aí para poder falar, né? Vai mandando as perguntas aí que vai clareando aqui as ideias. A bem da verdade, Caio, eu sempre falo assim, que a ideia do Hipersinapse mas, assim, a ideia é de um papo entre amigos, né? Sim. E então, assim, o propósito aqui é a gente trocar ideias sobre coisas que a gente já conversou várias vezes, né? Uhum. E que sempre foram assuntos, assim, que foram do nosso interesse e tal. Então, vamos começar falando um pouquinho a respeito um ponto que é o ponto que talvez seja o ponto comum mais forte assim, entre a gente, que é a música, né? Me fala um pouquinho sobre seus projetos, sobre suas preferências musicais, sobre, enfim, a sua relação com a música, né? Bom, minha relação da música veio desde cedo, né? Meus pais praticamente são ecléticos, então a gente escutava de tudo em casa, né? Inclusive tem um irmão da minha mãe, ele é músico também, né? Então quando era criança, eu ficava brincando lá no quintal da minha avó e meu tio tocando rock pauleira na garagem dela, Nossa, minha avó ficava louca, cara. E aí eu fui crescendo e tal, sempre gostei mais da parte de desenho, de games também, né? Mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu acabei indo pra música sozinho, sem, assim, a influência de ninguém, nem mesmo do meu tio, entendeu? Entrei por conta própria e quis aprender. Eu comecei na música a aprender através do pet. Enchi o saco do meu pai porque tinha um pessoal que fazia pet, falava que lá tinha aula de violão. Eu falei, eu quero aprender a tocar violão, né?
E aí, meu pai conhecia a diretora na época, né? Consegui entrar no PET, mas sem receber os benefícios e tal, que era mais pra pessoa carente, né? Que hoje não é mais PET, tem um outro nome que agora eu não vou... Eu não lembro o nome também. Tem outro nome. Inclusive, também, depois de muito tempo, eu virei professor do que seria o PET antigamente, né? Eu dei aula em inocência, eu virei professor de violão. Comecei no PET e depois me tornei professor. Até o PET, pra quem não sabe, né, o que é, o PET era um projeto, né? Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. E hoje tem outro nome que a gente não lembra. Então. Mas assim, esse foi um projeto interessante na época. Eu lembro que eu cheguei a ministrar algumas palestrinhas, assim, com a meninada do PET e tal, na época. E tinha bastante criança, né, envolvida. Era um projeto bem interessante mesmo. E aí você foi pra música, né? Pra música, cara. Eu cheguei lá, a primeira aula que eu tive de música foi de flauta. Aham. Só que aí não deu certo, cara. Não deu certo. Bem, pra quem não me conhece, eu tenho uma deficiência na mão, né? Uma deficiência congênita, né? Tem os dedos mais curtos e meio que não deu certo me adaptar nesse instrumento. Fui pro violão, falei, não, beleza, agora eu vou pro que eu quero, né? Aham. Chegando lá, o professor viu, né? Como que era a minha situação, ele começou a me ensinar contrabaixo no violão. E até então eu não sabia o que era contrabaixo. Eu falei, beleza, é música, tô dentro, tô com violão e tal. Aham. E aí, então, comecei a estudar música, né? De forma bem devagar, assim, né? Tendo noção, me adaptando também. Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, uns 2 anos antes de eu começar, eu entrei no PET, eu tinha uns 13 para 14 anos, né? Meu tio me emprestou um violão velho, faltando corda, todo desafinado. Eu andava pra tudo quanto é lado com esse violão. A única coisa que eu sabia fazer era a introdução do Come As You Are do Nirvana. Que todo mundo sabe tocar. Às vezes não sabe tocar nada de violão, mas sabe fazer aquilo lá. Entendeu? E andava pra lá e pra cá me achando o Steve Vai. Né? Tipo, vai embora daqui que você não sabe tocar nada. E aí, então, eu mostrei pro meu pai e tal, falando, não, eu tô aprendendo a tocar isso. Eu lembro que eu pegava o violão, eu colocava ele deitado e tocava com os polegares. E conseguia fazer alguma coisa, me achava, né, com aquilo, né? E já, pra mim, já era como se fosse uma pequena conquista, né? E aí, então, estudando, né, o contrabaixo e tal, ainda não tava satisfeito porque não tava tocando violão, né? Não do jeito que eu queria. E aí, então, nosso velho amigo Luiz Paulo Firmino, lembra dele? Lembro, Irmão do Guilherme. Foram vizinhos meus, né? E aí eu sempre escutava som de violão. Eu falei, caramba, o vizinho novo toca. Aí eu comecei a fazer amizade com o irmão, com o Guilherme, né? Com o Luiz Guilherme. E aí eu falei, pô, eu toco também e tal. Ele já tocava e tal. Aí eles viram assim e falaram, você quer aprender a tocar violão? Pera então, que a gente vai te apresentar o mundo do power chord, né? Pra quem não sabe, power chord são acordes simples, né? Que faz na guitarra, né? Bastante popular entre o punk rock, né? Bem simples e tal. E aquilo pra mim abriu as portas. Aí eu pegava tudo quanto é música e ia em power chord, entendeu? Às vezes a música que era leve ficava pesada, tudo ficava pesado, né? E aí então eles me ensinaram bastante. Eu sou muito grato pra eles. Eu fui aprendendo assim, de pouquinho em pouquinho. Eu não tive, até pouco tempo atrás, eu nunca tive uma formação formal, acadêmica, né? Nunca tinha frequentado uma escola de música de verdade, tal, estudado. E aí eu fui aprendendo picado. Aprendia com um, aprendia com outro, né? Conheci uma música aqui, uma música ali. E assim eu fui me desenvolvendo. Até que, depois de muito tempo, eu já tava tocando até outros instrumentos. Eu comecei com a bateria, né? Aí eu fui pra guitarra, fui pro baixo. Hoje eu devo tocar aproximadamente, acho que um pouco mais de 10 instrumentos. Percussão, gaita, né? Me aventurando aí, porque, querendo ou não, eu tenho um pouco de limitação, né? Pela minha deficiência, então eu quis extrapolar, ver até onde eu chegava, né? Entendi. E aproximadamente depois de uns 3 anos que eu comecei a estudar e tal, e os vizinhos lá me ensinaram um pouco de música e tal, eu já tive meu primeiro aluno, já com 16 anos, aproximadamente, né? E aí depois com 24 eu fui dar aula lá no PET, né? Que é outro nome agora. Né? E depois eu fui dar aula numa escola de música. Antes de eu entrar na faculdade de licenciatura de música, que é a escola Gisele Masson daqui de Taboado. Beijo, Gisele, se você estiver me assistindo aí, a gente aí. E aí, chegou no ano de 2017,
19, eu entrei para a faculdade de licenciatura em música na Uninter, em Três Lagoas, né? Então, mas eu já estava dando aula já bem antes já de ter uma formação e trabalhei também com o Devson no Objetivo como professor de música, né? Já estagiando já. Isso aí. Tanto que ele chegava, se for trabalhar, ele chegava lá, a minha aula era antes da dele. Aí ele chegava lá, ficava esperando na porta. Aí eu carregava um monte de instrumento, um monte de coisa boa, sei lá, me esperando. Eu falei, peraí, Devson, porque eu já tô saindo. Não, faz parte, isso é normal. Ai, cara, eu falei, nossa. Perdi a hora da aula, intertia com os alunos. Não, mas isso aí é bom demais, né, cara? Trabalhar com a molecada, ainda mais assim, igual a música, que a música ela tem um poder, né, sobre a imaginação, né, das pessoas e da criançada, então nem se fala, né? Ah, com certeza, cara. E eu tenho a música como uma fonte de superação. É uma fonte de força. Eu tenho isso dentro de mim, entendeu? Inclusive para até desenvolver outras coisas também. Nem meu sonho sempre foi aprender a falar inglês, né? Então eu com 15 anos eu já estava lecionando já inglês, aprendi inglês, né? Lecionei em grandes escolas e fui formado em grandes escolas, né? Como o Kumon, a CAA, né? Trabalhei em outras franquias também como professor de inglês e também já trabalhei de intérprete e tradutor já para algumas empresas e uma multinacional. Entendi. Também. E isso me ajudou muito, né? Que eu já gostava de música em inglês. Então, já uniu o útil ao agradável. Já né? uniu já. Então, sem dizer também músicas de outros idiomas também, até arranho os outros idiomas por causa da música também. Isso, eu sempre falei, pra quem quer aprender um idioma, quando eu dava aula, gente, escuta música. Entendeu? Aí uma dica aí pra vocês aí. Escutem música do idioma que vocês querem aprender. Eu agora estudo japonês, sempre fui fã da cultura japonesa. E música japonesa, rock japonês, metal, pop. E assim vai, cara. Certo. Eu mesmo eu posso dar um testemunho nesse sentido, porque um pouco do que eu sei de inglês, assim, que eu sempre falo que é o suficiente para não morrer de fome no país. Se te tacar lá nos Estados Unidos, lá você sai vivo, né? Saio vivo. Tá bom, então. Eu consigo arrumar um lugar para dormir e o que comer. Bom, eu não sou fluente em japonês ainda, né? Mas eu também tô nesse mesmo barco. Se você me tacar lá no Japão, lá eu saio vivo. Me viro. Mas não sou fluente. Então, eu também não sou fluente em inglês, mas eu consigo me virar. E o que eu sei de inglês eu aprendi com a música. Pela curiosidade de saber o que a música estava dizendo, porque eu sempre gostei muito de músicas internacionais, até por conta do estilo musical que é o meu favorito, que é o synthwave, o synthpop. Então, essas bandas que eu gostava lá naquela época, né, eu era criança, ali anos 80, 90, e aí eu comprava os LPs, e no encarte do LP vinha a letra das músicas, igual né? os CDs, né? Exato. Depois eu comecei a comprar os CDs e a mesma coisa. Eu peguei o final da época dos LPs, né? Eu sou de 92, né? E acompanhei o cassete, o VHS, né? O CD também. E só tinha original naquela época, né? Não existia pirataria e tal, ou seja, vinha os encartes, aquela coisa mais bonita, sempre me chamou muita atenção, o encarte, né? Você pegar, tirar ali, ver as letras e tudo mais, entendeu? Sim. Já era um outro motivo, que nem você falou, pra poder aprender a língua, né? E eu adorava isso, cara. Adorava e gosto até hoje também de ver alguma coisa física, né? Relacionada à música, sendo que tem banda que nem lança mais coisas físicas. Engraçado, mas agora parece que tem uma onda que estão voltando a gravar em LP, já tem uma onda, já não é de hoje, já, né? Tá voltando o LP. E o CD também, parece que tá bastante, inclusive no Japão também, tá tendo muita procura por CDs. Tem uma onda meio, vamos dizer assim, saudosista, né? Em relação a esses materiais físicos, essas mídias físicas, né? E o LP especialmente, ele inclusive ele tá voltando, e como assim, é uma onda, vamos dizer assim, meio gourmet, né? Hoje virou gourmet. E assim, no bom sentido, porque eu mesmo comprei um LP do Depeche Mode, o primeiro disco deles, eu comprei o LP, e assim, a qualidade do material é muito boa. Então assim, aqueles LPs que padrão do que era vendido na época nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, os LPs fabricados aqui no Brasil, eles não tinham uma qualidade muito boa, em comparação com os europeus, principalmente. E, os americanos também
tem uma qualidade um pouquinho abaixo, um pouquinho inferior dos europeus, mas ainda assim ela é bem melhor do que o Made in Brasil aqui, né? Sim, sim. E esses LPs estão vindo assim com essa qualidade, sabe? Você vê que é mais pesado, que o... Eu não cheguei ainda... Cheguei sim a pegar uma vez essa nova geração de LP, mas me parece que a agulha não é a mesma que era dos aparelhos antigos, né? Parece que é uma agulha especial, tanto que se você for pegar um LP antigo, acho que a agulha desses aparelhos novos parece que danifica um LP, alguma coisa assim. Ela até roda, assim, é que tem algumas agulhas especiais que elas também contribuem para a qualidade sonora, assim, da reprodução do disco, né? Então, essas agulhas convencionais que tem em qualquer toca-discos que a gente tinha na época, elas não reproduzem com a mesma qualidade. Entendi. E agora, esses LPs mais novos, se você não tomar os cuidados necessários, eles vão riscar. Tem os mesmos problemas daqueles LPs da nossa época lá, da minha época especialmente, né? Sou velho, né? Então, naquela época, qualquer coisinha o disco riscava. Uhum. Mas esses LPs, eles têm uma resistência maior. Então não é qualquer coisinha que vai riscar eles. Mas risca, se não tomar cuidado, risca. Lógico, né? Não Vidro risca. Então, em questão dessas mídias aí, eu costumava colecionar, só que hoje, por questão também de mobilidade e tal, eu resolvi vender, né? Boa parte, assim, do que eu tinha não era muita coisa, não. Tive os vinis antigos, tinha um do Iron Maiden, do Kiss, inclusive realizei meu sonho em maio, né, de ver o Kiss em Ribeirão Preto. Legal, Eles é um sonho de 15 anos. Já vi o Iron Maiden também no Autódromo de Interlagos. E outras bandas. De internacional, só essas duas só. E fiquei com alguns CDs. LP eu não tenho mais nenhum. Eu vendi para um colecionador de uma cidade aqui próxima, aqui, Paranaíba, né? Uhum. E fiquei com algumas mídias só para recordação só. Né? Agora tudo digital, ainda mais eu viajo bastante, né? Agora, né? Por causa de profissão, essas coisas. Então, ou se aparecer uma oportunidade, eu prefiro não ficar acumulando muita coisa. Tendo uma vida mais minimalista. Sim. Entendeu? Pra mim já atrapalharia ser um colecionador, entendeu? Já não daria muito certo, não. Porque senão eu ia querer levar tudo. Aham. Não, então, eu também... Dos LPs que eu tinha naquela época, né? Restaram poucos, assim. Uma boa parte eu dei pra amigos, assim, né? Me desfiz de boa parte deles. Agora que eu tô, assim, meio que retomando um pouco essa coisa de colecionar, né? O LP... E, bom, ainda não comecei efetivamente. Eu comprei só esse do Depeche Mode, né? O Speak and Spell, que é o primeiro disco deles. Mas eu pretendo comprar outros discos. Mas, assim, a minha ideia agora, assim, é pegar os discos mais emblemáticos, assim, pra mim, que me marcaram e tê-los em LP. Essa é a minha vontade em relação aos LPs. Então, assim, não vou ter uma coleção vasta de LPs. É mais uma coisa afetiva mesmo, de memória afetiva, que eu quero colocar em coleção, assim, né? Transformar as minhas memórias afetivas em uma coleção física de LPs, de bandas, de momentos que fizeram parte da sua vida. Foram marcantes na minha vida. O que sobrou foi poucas, reduzi bastante, né? Inclusive, acho que eu tô com 3, 4 CDs, um VHS e uns 2 DVDs, cara, que eu tenho hoje, que tá ali guardado no cantinho das coisas, das memórias que a gente tem ali. Uhum. E falando em questão que você tinha me perguntado, acabei não respondendo, de gostos, gêneros musicais, lá em casa, quando eu era criança, a gente tinha aquele aparelho da CCE, que era o bicho na época, que ele tinha um toca-discos em cima, a entrada de CD, o rádio, né, dos reguladores e tal, e 2 entradas de toca-fita, que é pra você copiar, né, um pro outro, né. Tinha isso, então tinha CD, tinha fita cassete lá, e recebi influência de vários gêneros musicais através de várias pessoas que eu fui conhecendo na vida, né. Inclusive, meu pai, ele me ensinou muito sobre música, mesmo não sendo músico, né, porque ele sempre me mostrou as coisas que ele ouvia na época dele, né. Que nem você falou, Depeche Mode, eu conheci com ele, Information Society, né, esse tipo de gênero. O flashback, o disco, entendeu? Até
um André Bocelli, entendeu? Uma música mais clássica, entendeu? Sim. Eu aprendi a escutar com ele. Modas de viola também, que foram vinis que sobraram da coleção do meu falecido avô materno, né? Ficaram alguma coisa, então eu acabei pegando isso, né? Então eu tive influência de muitas coisas, mas meu gênero favorito e que eu mais entendo e estudo é o rock metal. Certo. A gente sabe que o metal tem, assim... Bom, o rock, né? Ele tem vários subgêneros, né? Sim. Entre eles está o metal, e o metal também tem outros subgêneros. Um leque. É um negócio bem diverso, assim, né? Bem, uma coisa bem... O rock é um estilo musical, é um gênero musical muito rico, né? Sim. Tem uma variedade muito grande, assim, de subgêneros e assim... Diferente de outros gêneros de música, né? Sim. Cara, ficou... E aí tem assim, um pouco dentro da comunidade do rock, que o rock não tá mais no mainstream, entendeu? Que o que era remanescente, o que fez sucesso, tipo, nem na época da MTV, nos anos 80, o auge da MTV, né? Passou muita coisa bacana ali, não só do rap, mas também como gêneros que não faz parte do mainstream, tipo o rap, o hip hop, né? Mas o rap, né? Tipo que nem Racionais, Sabotage, né? Black Alien. E ele, eu tava lendo não lembro nem onde que eu tava lendo, que o rock ele não foi feito pra ser mainstream, entendeu? O que aparece no mainstream ali às vezes é só uma fase ali, ou uma banda, ou você sabe, né, que dentro do mainstream tem uns jabás aí da vida aí, tem as puxações de saco, tem tudo, né? Sim. Você sabe como é que é, a indústria musical também tem suas corrupções, suas mentiras, né? Esse tipo de coisa. Sim. É que, geralmente, quando um gênero musical, ele surge, vamos dizer assim, no submundo, né? No underground. No underground ali, né? Mas ele começa a atrair uma grande quantidade de pessoas, chama a atenção das pessoas. Então, assim, a indústria musical, ela tá de orelhinha em pé, né? Sim. Viu que, esse gênero aí pode render uma grana. Então, aí eles acabam se apropriando daquele gênero e lançando ele no mainstream. Claro que com algumas modificações, né, umas adaptações. E também tem os músicos que se vendem também, né, para poder se adaptar, né, ter seu cash aí, né, para poder surfar na onda, né, ter um pouco mais de atratividade. E muita gente reclama, né, do rock ou bandas de metal acabarem se vendendo, se tratando de forma comercial. Sim. Entendeu? Mas o que é incrível do rock e do metal, que apesar de ele vamos dizer, ele tá fora do mainstream hoje, né? Ele não faz parte mais do mainstream. Só que o número de pessoas que gostam ou conhecem, né, conhece, é muito grande, que chega a ser até maior do que outros gêneros. Né? Por exemplo, você pode pegar o Rock in Rio, né, que praticamente acho que é o maior festival que a gente tem no país. Sim, que atrai mais gente. Se bem que o Rock in Rio aí já tá virando um Pop in Rio aí, é a Anitta, é Pablo Vittar. O Rock in Rio ele já deixou de ser Rock in Rio há bastante tempo, né? Até, né? Ficou mas meio estranho isso até aí. Falando dessa coisa de ser comercial, de ser pop, né? Uma vez eu lembro de ver o Nando Reis falar uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, não é porque é pop que não tem qualidade. Sim. E essa é uma característica que eu acho interessante do rock, porque mesmo o rock pop, aquele rock que foi pro mainstream, que vendeu milhões de discos e tal, mesmo aquele rock, ele consegue manter um nível de qualidade, né? Um aceitável, nível, né? Um nível até elevado, assim, se comparado assim, com os gêneros mais populares de música, assim, né? Então, o rock, ele consegue manter essa qualidade, mesmo quando ele é uma versão comercializada, porque a gente sabe que a indústria musical, ela impõe muitas limitações, né? Porque eles acham que
não vai vender, que não... E muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é porque eles têm uma certa limitação em entender o que está acontecendo. Eu lembro, por exemplo, do rock nacional dos anos 80, que as gravadoras da época, né, alavancaram o rock nacional. Sim. Ali em meados dos anos 80. E o rock nacional era para ter sido um pouco mais, vamos dizer assim, pesado do que o que realmente foi. E só não foi porque as gravadoras não gostavam de guitarras distorcidas. Não permitiram, nem vocais mais agressivos, né? Pediu o exemplo que você tem da antiga banda do Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, e do Renato Russo, o Aborto Elétrico, que é um punk rock nacional. Uhum. Inclusive, o Capital Inicial, acho que em 2004, regravou, né? Pegou... Tinha algumas músicas até incompletas, né? Uhum. Pegou tudo que era do Aborto Elétrico e regravaram. E pra mim, um dos melhores CDs do Capital Inicial, né? Então... Mesmo tirando aquela fase dele pop, né? Que tem uma fase pop. Tem. Acho que quase toda banda tem. Especialmente essas bandas nacionais de maior nome, assim, porque eles estavam nessa onda, né, do rock Brasil, anos 80 ali e tal. Uhum. Até sobre essa questão do rock nacional na época pegar mais leve, segundo, né, um outro cara que é ícone da época, o Lobão. Sim. O Lobão, ele fala que ele coloca a responsabilidade disso no movimento da Tropicália. Uhum. Porque assim, foi nos anos 60, a Tropicália? Final dos anos 60 e início dos anos 70. Uhum. Só que a Tropicália, ela alavancou grandes nomes ali da música popular brasileira, Sim. Gilberto Gil, Caetano Veloso. E esses caras, eles tinham tamanha influência sobre as gravadoras aqui no Brasil, que meio que eles que ditavam quem podia ou não fazer sucesso, de forma indireta. E essa pressão, por exemplo, guitarra distorcida não, vinha desses caras. Interessante. Então, era onde o rock brasileiro acabou sendo meio que cerceado, vamos dizer assim. Enxugado. De dar todo o seu potencial por conta desses caras. A música popular brasileira vendia muito na época no Brasil. Então, assim, a mentalidade dos presidentes, das gravadoras da época, era de que para funcionar tinha que se aproximar da MPB, tinha que ser algo próximo da MPB. Guitarra distorcida não tem nada a ver com MPB, aí então não tem guitarra distorcida. Geração Coca-Cola da Legião Urbana, por exemplo, tem uma entrevista do Renato Russo que ele fala sobre isso. Que ele fala que ela para ser mais pesada, Geração Coca-Cola. E em fato, ela tem uma pegada. É uma pegada pesada, Geração Coca-Cola. Inclusive também é do Aborto Elétrico. Sim. Também. A gente vê assim, por exemplo, quando a gente ouve Geração Coca-Cola, na versão da Legião Urbana, a gente sente que tá faltando um punch ali da guitarra e tal, né? E justamente porque a gravadora chegou e falou assim, não, beleza, você quer gravar essa música? Você tira a guitarra distorcida. Faz ela mais light aí, porque tá muito pesada. E aí eles tiveram que fazer aquela versão que tá no primeiro disco deles, que mesmo sem ter o peso que ela deveria ter, né? Ela tem um peso. Ela ainda é pesada, né? Ainda é forte. E, infelizmente, né, por isso que não deu certo o Aborto Elétrico. Né? Realmente foi tirado de cogitação. Acho que quem chegou mais perto naquela época, assim, de um rock mais pesado, me corrija se eu estiver enganado, né? Seriam tipo os Mutantes. Os Mutantes, eles... Lá nos anos 70, né? Eles chegaram mais perto, assim, de um rock mais... Tinha muita coisa do movimento hippie, né? Ainda que tava... Ainda a onda do movimento hippie ainda estava muito forte, né? Dos anos 60, né? A influência do Woodstock, né? Isso. Então, assim, o folk, né? Que foi assim, o folk americano, né? Que foi um gênero ali que marcou muito, assim, as bandas que se destacaram no Festival de Woodstock, né? Influenciou muito, especialmente o rock. Até o rock nos Estados Unidos foi bem influenciado pelo folk americano na época e os Mutantes tinham um pouco essa pegada, né? Meio psicodélica, puxando pro folk, assim, americano. Aí você pode também perceber uma
uma influência do Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Enorme, Sim. pode ver. E aí, e tinha o Raul também, né? O Raul Seixas, que na época também, né? Ele se aventurou aí pelo rockabilly, né? Que mais ali anos 50, aquele rock dos anos 50. Ele era muito fã do Elvis Presley, tanto que ele tem um documentário dele, ele tinha carteirinha do fã-clube do Elvis Presley, né? Pois é. Eu tava lendo, engraçado, eu tava lendo hoje uma curiosidade sobre a música Ouro de Tolo, né? Que foi, acho que foi de 73, 74. Acho que é 73. 73, né? Que ele passou pela censura da ditadura, né? Mas só que aí depois, porque tudo que fala naquela música aconteceu com ele. Sim. Né? Ele tinha um Corcel 73, realmente ele tinha, né, e tal. E aí, eles estavam achando que o Ouro de Tolo, né, fosse... Eu acredito que realmente foi uma crítica pro que nem você falou, o pessoal que ditava a indústria musical. Sim. Roberto Carlos, entendeu? Caetano, Gilberto Gil. Isso. Então, ele chamava aquilo de Ouro de Tolo, entendeu? E a pedido de uma jornalista, porque antes era Raulzito e os Panteras, né? Antes dele fazer sucesso, inclusive, ele passou 2 anos. Fome, saiu da Bahia, né? E foi pro Rio de Janeiro, né? Essa música também conta isso, né? Sobre essa viagem dele. E ele passou fome, cara. Sim. Antes de ser o Raul Seixas mesmo, né? E uma jornalista pediu pra ele largar um pouco do estilo do Elvis, né? Porque ele, no começo da carreira dele, usava aquelas golonas grandes, entendeu? Ele queria ser o Elvis brasileiro, né? Sim. Aí ela falou inclusive pra época, né? Se aproxima um pouco do Bob Dylan. E aí, ele fez essa música do Ouro de Tolo, que quase não saiu no álbum, né, que tem essa música, que ele não queria, entendeu? Porque essa música arrebentou, né? Foi o que fez ele crescer, né? E ele conseguiu, acho que, ser mais original. Ser mais autêntico, né? Ser mais autêntico. Saiu um pouco desse Elvis Presley, esqueceu o rockabilly nos anos 50, entendeu? E tem essa pegada mais folk, com músicas mais, tipo, crônicas. Sim. Né? Levado por esse... É interessantíssimo, cara. Não, a história do Raul é maravilhosa. Pra parar pra conversar sobre o Raul, vai ter que fazer outro podcast. Exato. Não vai ter jeito, não. Então, eu sei que, no fim das contas, aí tinha também, mas você vê, né? Tinha lá os Secos e Molhados também, que tinha uma coisa assim, que tinha... Os Secos e Molhados era uma banda... Bom, o Ney Matogrosso considera os Secos e Molhados uma banda de rock. Só que assim, ela também era ditada pelas cabeças da MPB da época, musicalmente falando, né? Porque assim, a musicalidade deles, apesar de muito boa... ela tá mais pra MPB do que pra rock. Sim. Ela tem aquela coisa, ela tem o espírito do rock, mas ela é a alma do rock no corpo da MPB, né? Basicamente isso mesmo, e também tá tudo relacionado com essa questão da... O Lobão, ele apelidou esses, vamos chamá-los de ditadores da música popular brasileira, de máfia do Dendê. Cara, eu não sabia, não. Então, aí... Mas, quer dizer, o Lobão... Na verdade, quem criou esse apelido foi o Tognoli, o jornalista, Cláudio Tognoli. Ele escreveu um livro, na época, sobre a MPB. Ele escreveu um artigo primeiro na Folha de São Paulo, eu acho, ou no Estado de São Paulo, num desses 2 jornais. Descendo a boca nessa máfia do Dendê. Ele criou essa expressão, Cláudio Tognoli, máfia do Dendê. E ele explica como é que funciona. Aí ele escreveu um livro sobre isso, né? Sobre a MPB e sobre... Como é que é o nome do livro? Eu não vou lembrar o nome do livro agora. Eu fiquei curioso. Depois eu vou pesquisar e te falo. Beleza. Mas assim, ele conta um pouco dessa história toda, ele fala a respeito da tal da máfia do Dendê, quem são as cabeças por trás da tal da máfia do Dendê, que são os caras... Os cabeças da MPB da Bahia, né? Então, assim... Por isso o Dendê, né? Por isso o Dendê. E, nossa, ele arrumou uma encrenca danada com essa gente aí por causa desse livro, com a indústria musical brasileira na época, o livro deu o que falar. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas com a música Ouro de Tolo,
eles tinham aprovado essa música, né? Os censuradores da época, só que depois eles meio que voltaram atrás, porque sabia que a aeronáutica, ela enviou um mandato de prisão para o Paulo Coelho e sua esposa na época. E como foi na época que ele estava junto com o Raul Seixas, né? Então eles acharam isso ofensivo, né? Eles acharam que era uma crítica ao Roberto Carlos, mas não, era crítica à indústria musical. Sim. Entendeu? Inclusive eu tava vendo hoje, tem até no Arquivo Nacional isso aí. Se vocês procurarem no site do Arquivo Nacional, tem esse mandato aí de prisão. Aí de meio que foi pro Paulo Coelho e colocaram pro Raul Seixas como uma pessoa meio que suspeita. Sim. Né? E aí, eu queria chegar nesse ponto da máfia do Dendê, porque eu queria citar uma coisa do Raul, que é assim. O Raul, ele tava cagando e andando pra esses caras. Só que ele, de vez em quando, dava uma alfinetada. Ele gostava de provocar. Ouro de Tolo é uma alfinetada. A música... Eu Sou Egoísta. Tanto que ele termina brincando, né, com a música do Caetano, né? Por que não? Por que não? Por que não? Né? Ele fica assim, né, cantando, zoando, né, a música do Caetano. E a música tem uma parte... A última estrofe, ele fala um negócio que era os xingamentos que faziam dele, que a máfia do Dendê, né, os tais, faziam pra ele, atacando ele, né? Então ele fala assim na última estrofe, né? Se você acha o que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, como é que é? Deixa eu lembrar a música aqui. Gente, se fosse... se Raul tivesse fazendo sucesso hoje, essa música aí ia ser totalmente politicamente incorreta. Totalmente. Acho que ia descer a ler pior ainda do que naquela época. É que ele canta assim, se você acha o que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista, eu sou ista, eu sou ego, eu sou ista, eu sou egoísta, eu sou egoísta. Aí ele termina, por que não? Por que não? Aí ele dá uma zoada no Caetano. Então é uma alfinetada que ele dá Fora no as críticas Caetano. Sociais também, né? Sim. Também tem uma música que eu tô tentando lembrar aqui agora também, que ele fala que eu já paguei minha assistência social. Gente, como é que era a música mesmo? É Ouro de Tolo que ele fala. Não é essa, É Ouro de Tolo que ele fala que ele a própria Ouro de Ouro, eu tava confundindo com outra, né? Eu não mas é Ouro de Tolo. A crítica social também, né? Que eu não vou morrer com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes. Esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar. Esqueci da letra. Então, eu sei que tem essa história aí desse livro do Cláudio Tognoli, é muito interessante. Vou até pesquisar aqui rapidinho, quer ver? Cláudio Tognoli, inclusive, não sei como é que ele tá agora, mas ele não tava bem não, cara. Ele teve internado aí esses tempos e... Ele já não deve ser muito novo, né? Deixa eu pôr aqui. É o quê? Dos anos 70 esse livro? Não, é anos 80 ou 90. Um pouco mais recente. É recente. Deixa eu ver se é esse daqui. E falando também na parte da ditadura também, né? Foi quando ela acabou em 85, que foi quando criaram, né, o Rock in Rio, foi um movimento de rebelião e foi o auge ali do rock. Realmente, naquela época, o Rock in Rio era pro rock mesmo. E tanto que, né, acho que a Globo fez uma matéria, eu não lembro, meio que tirando um sarro, assim, chamando os metaleiros sobre o rock pesado, com suas pulseiras, com os spikes, né? As pulseiras de prego, seus cintos de bala, cabelos compridos, ao som de rock pesado, são chamados de metaleiros, né? Tanto que era uma expressão que meio que o pessoal não conhecia na época, né? Na 85, né? Porque se você for pegar aí, até então, por exemplo, na época do Led Zeppelin, quando surgiu o Led Zeppelin, né? Bandas como Black Sabbath, Deep Purple, né? Não se existia o termo heavy metal, né? Que em tradução livre seria metal pesado. A gente tinha um hard rock,
né? Que é o rock pesado em si, né? Que quem não entende, né? Fala tudo que se é um metal, fala rock pesado, essas coisas e tal. Mas o termo foi cunhado com o sucesso do Led Zeppelin. E eu não sei da história direito, mas o termo heavy metal pesado, foi por causa que juntamente com o advento do Led Zeppelin, que realmente foi, né, foi um dos precursores aí do heavy metal aí, junto com Black Sabbath, Purple e outras bandas, teve um acidente muito sério numa indústria de metal pesado. Nessa mesma época, entendeu? Não vou lembrar o ano, nem cidade, mas por aí, pela década de 70 aí. Né? Pode pegar da metade de 70 pra cima. Acho que é alguma coisa assim, tem que pesquisar sobre isso. E aí, cunhou-se o termo do metal, que até então não se existia. Era simplesmente um rock pesado. E aí, né, pra poder designar essas bandas que faziam um som mais pesado ainda, né, virou o heavy metal. Entendi. Aqui, eu achei aqui não é um livro, na verdade, foi um artigo, uma matéria que ele fez pra revista Caros Amigos em 1998. Ah, tá, não foi um livro. Não foi um livro. Aí tá aqui, ó, até um tweet dele aqui, ó, que ele postou, de quando que é esse tweet aqui? De 2017, ó. Ele escreveu assim: em 1998, denunciei a máfia do Dendê na capa de Caros Amigos. Aí tem aqui o recorte da capa, né? E tá lá, Cláudio Tognoli, repórter investigador, merda no ventilador, da Tropicália. Aí tem um rasgado aqui da Tropicália, alguma coisa, e do Judiciário. Então é uma matéria que ele fez, que foi capa de revista em 98. Eu sei que ele arruma uma baita de uma encrenca na época por causa dessa matéria, foi processado pelo Caetano, pelo Gilberto. Meu Deus. Porque a galera... Aqui, ó, a máfia do Dendê na música, o sindicato do crime na polícia, a tabela da corrupção no judiciário. Então é uma matéria que ele fez que deu o que falar na época. E aí o Lobão, em cima dessa matéria, ele recentemente escreveu um livro, a história politicamente incorreta do Rock Brasil anos 80, né? Eu vou ler esse livro, já achei interessante. Já. E aí, assim, nesse livro ele fala um pouco disso também. Eu não cheguei a ler o livro, não. Tinha uma época que quando o Lobão estava um pouco mais ativo, assim, nas redes sociais, né? Ele falava mais sobre essas coisas. Eu lembro dele falar bastante quando ele estava escrevendo esse livro. Ele comentou muitas coisas, assim, sobre o livro em si, e ele tocou muito nesse assunto da máfia do Dendê e tal. Enfim, deve ser um livro interessante, eu também tenho vontade de ler. Com certeza, já vou pesquisar já depois, já me chamou a atenção isso aí. Porque acontece até hoje, isso aí, em todos os gêneros musicais. Sim. Ainda mais onde, pra quem não sabe, né, a gente tá aqui no município de Aparecida Taboado, né, inclusive... a cidade é conhecida pela música, né? 60 Dias Apaixonados e tal. E eu lembro até de uma crítica que o Christian Ralph fez, né, pro sertanejo universitário, né? Que a gente tem hoje aí, que ele fala de forrozinho ruim, entendeu? Porque virou uma coisa puramente comercial. Com certeza. Se perdeu daquela geração do sertanejo 70, 80, e ali o sertanejo romântico dos anos 90, igual o Zezé de Camargo, o próprio Christian Ralph, Rick Renner, Jean Giovanni, entendeu? Esse tipo de coisa. E também perdeu aquela essência também igual da música caipira, também dos causos, entendeu? Das histórias, né? Perdeu-se essa essência. Hoje são letras... que nem diz o Regis Tadeu falava, poeticamente pobre. Sim. Entendeu? O sertanejo meio que perdeu sua essência, né? E, bom, apesar de falar que eu gosto de rock, de metal, eu sou um admirador da música sertaneja antiga, toco viola também, né? Aprendi a tocar viola por essa influência também, gosto do sertanejo antigo, mas realmente eu tenho que concordar com ele, realmente tá... E sem dizer que hoje também tem sua máfia, né? Sim. Dentro disso, tem uma máfia enorme dentro da música sertaneja. Sim, especialmente por conta dessa onda do sertanejo universitário aí, do dito sertanejo universitário, que de sertanejo não tem nada,
Tem nada, os caras tá misturando até funk. Sim. O que, na verdade, nem devia ser chamado funk, né? O que se conhece hoje aqui no Brasil com o funk, né? Sim. Que o funk aconteceu lá com meados do... final dos anos 90, né? Foi a mistura aí do Miami Bass, né? Com um batuque de macumba e de música de capoeira. E você volta até mais, porque o funk... mais, né? O funk mesmo... O funk carioca, né? O funk carioca, a origem dele tá lá no final dos anos 80. É mais atrás. Mais atrás, quando os caras tentaram, assim... Do jeito deles, né? Vamos dizer assim, reproduzir um pouco do que era o hip hop nos Estados Unidos. Sim. E... Só que, assim, o funk... ele nasceu com um ar meio de, assim, de reverência. Ele tinha uma coisa, assim, de crítica social. Não propriamente crítica social, embora dá pra, assim, ver como crítica social. Mas mais, vamos dizer assim, de zoeira social. Uhum. Então, eles tinham uma coisa mais irreverente, que falava mais do dia a dia deles, assim, né? Das comunidades, né? Das favelas e tal. É igual o rap fez também, né? Sim. O rap nacional, principalmente que nem os precursores aqui. Eu acredito que sejam precursores do rap. O Racionais e o Sabotagem. Né? Falando ali do cotidiano da periferia e tal. Sim. E tudo mais. Só que numa pegada mais séria. E o funk, ele tinha uma pegada mais, assim, mais caricata, era mais uma caricatura, assim, sabe? Então era... Você pega, por exemplo, tinha um cara que chamava MC Batata. Esse cara tem uma música que foi composta, inclusive, pelo Malboro, pelo DJ Malboro. DJ Malboro, e é um dos responsáveis também pela criação do funk, né? Feira de Acari. Não conheço. Depois você procura essa música e ouve pra você ver. Feira de Acari. A Feira de Acari é tipo a Galeria Pajé do Rio de Janeiro. Ah, interessante. Então, E o que ela fala? Fala sobre um cara que foi comprar um fogão na Feira de Acari. E assim, lá tem de tudo, né, cara? Na Feira de Acari você acha de tudo. E assim, muita coisa lá é roubada, como na Galeria Pajé, que é roubada e é vendida lá a preços atrativos, vamos dizer assim. Então, ele faz essa brincadeira com a Feira de Acari. E é bem legal, cara, é bem divertido. Interessante, isso eu não sabia não. Bom, mas em questão da parte musical ali, né, teve essa influência do Miami Bass, sim, né, do rap, do hip hop, entendeu? Sim. Só que inclusive lá no Rio de Janeiro, lá, as religiões de matriz africana, né, são bastante fortes também, e junto com a capoeira, por isso que eu falo que é uma mistura de eletrônico com música de capoeira, de macumba, entendeu? Essas coisas com todo respeito, né, as religiões, mas o pessoal entender, né, que tem o... Sim. Inclusive, isso é um ritmo que é tocado dentro das religiões africanas e também na capoeira. Também. Eu sou capoeirista também, né? Treino capoeira já tem uns 6 anos. Então, a gente tem que estudar a história da capoeira também e se assemelha muito. Sim. Né? Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção na capoeira... Inclusive, a capoeira foi muito marginalizada, né? Assim como o rock, né? Deixado de lado, né? Sim. Não é uma coisa mainstream, mas hoje o mundo inteiro tem capoeira no mundo inteiro, né? Você já viu alguma arte marcial que se utiliza música? Não tem. Não existe, cara. A não ser capoeira. A não ser capoeira. E isso me chamou muita atenção, cara. Eu já sempre pratiquei artes marciais, desde os 12 anos de idade, né? Só que foi na capoeira que eu me descobri. Entendi. Assim. Pra quem não sabe, eu faço parte do grupo Regional Brasil. Mandar um abraço aí pro meu contramestre Capachão, né? E a Regional Brasil é bastante forte aqui no Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo. Certo. Bom, Caio, uma coisa que a gente tava conversando antes de começarmos aqui a gravação, né? A gente tava relembrando sobre alguns feitos aqui da nossa cidade, né? Tem história, né? Algumas pessoas que resolveram sair do campo da zona de conforto. Da zona de conforto e peitar o mundo. E peitar o mundo e também, assim, de não só apreciar a música, de ouvir a música, mas de
abraçar a música e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Fazer acontecer. Sim. E aí nós temos aí 2 exemplos, né? Dois exemplos. Para serem citados, né? Isso aqui, gente, eu tô falando dentro do rock, né? Porque aqui pra cultura da nossa cidade, né? Inclusive, a gente tem um compositor aqui que tem uma lista de duplas sertanejas e nomes do sertanejo aqui que mora. Aqui que é o senhor Vicente Dias, abraço pra ele também, né? Apesar de... Ele, acho que não ser tão reconhecido, acho que ele mereceria um reconhecimento melhor. Com certeza. Porque a lista é gigante de duplas que regravaram músicas do seu Vicente Dias. Sim. Entendeu? Mas, né, falando daqui, então, é até o pessoal, né, que se aventurar, né, foi uma questão também de peitar o status quo daqui da cidade. Exato. Né? Peitar a cultura, né? Assim, não de forma ofensiva, mas mostrar que também há outras coisas, né? Então, vamos citar aqui, o primeiro aqui é um amigo do Debson, né? Isso aqui é uma raridade. Primeiro, acredito que foi a primeira banda a gravar um CD aqui no Taboado, que é o Autópsia. Exato. Né? Inclusive, vou abrir ele aqui, ó. Gente, tá sem o CD. Meu Deus, onde é que foi parar o CD? Acho que ficou lá em casa. Vou mostrar aqui, tem um encartezinho aqui. Tem as... Olha isso que eu adoro. As letras. As letras, né? Letras aqui. Vou mostrar aqui. Virar aqui. Letras, né? E tal. Inclusive, esse CD deve ter sido gravado aproximadamente em 2001, né? E ele foi gravado aqui, em Aparecida do Taboado, pelo Rogério Fagundes, pai da Mariana Fagundes. Abraço aí pro Rogério e pra Mariana Fagundes também. E a professora Deusimar, que ela, na época de escola lá do Ernesto também, ela me apoiava muito, né? Pra poder tocar, ela sempre organizava alguma coisa, algum evento, pra poder... Chamava a galerinha lá que tocava um violão e tal, chamava, fazia umas apresentações e tal, organizava. Inclusive, cheguei já a tocar com a Mariana na época de escola, né? Conheço ela há muito tempo. E essa daí foi a primeira, que a gente sabe, né? Acredito que não tenha sido outra. E a segunda aqui também, uns amigos meus aqui. Só um rapaz que eu conheci todos eles, né? Infelizmente a banda não tá mais ativa, que é o Cerveza de Litro. Essa daqui já teve um pouco mais de reconhecimento, porque eles passaram... eles participaram do programa Guaraná Antártica Sound, acho que em 2009. 2009, acho que foi isso. 2009, né? Isso mesmo. Inclusive aqui, ó, são tudo pessoal daqui, né? O André, que ele é professor também. Você conheceu o André, não foi? Conheci. Ele que compôs as músicas aqui. Eu não sei se tem... O Autópsia, eu não sei se dá pra achar em algum lugar. Tem algum lugar na internet as músicas do Autópsia? Não sei. Eu acho que não. Então, o Cerveza de Litro, o André, ele é professor também, né? Uhum. Inclusive, meu pai trabalhou com ele. Também, ele compôs as músicas. Então, eles fazem um som... Infelizmente, o Cerveza vocês vão até encontrar. Procurem em Cerveza de Litro, que eles já tem algumas gravações aí já com outra formação, né? Essa aqui é uma formação antiga, com Betuel na batera, né? A Simone Seri. Beijo, Simone. Por coincidência, acabei encontrando ela hoje. E o Lúcio no contrabaixo, né? Uhum. Também essa formação aqui, né? Mas as músicas são de propriedade do André. Acredito, a maioria das músicas aí, se vocês procurarem, vocês vão achar aí. Então, são duas raridades que a gente tem na nossa cidade, em questão de rock, né? Esses dois exemplos aqui que a gente tem. Vou mostrar aqui. Faz parte da nossa da história de Aparecida Taboado. Com certeza. Aparecida Taboado não é só sertanejo, viu, galera? Tem a vida ali no sertanejo. A vida ali no sertanejo. E, inclusive, já vou adiantar já que... Bom, temos esses 2 discos aqui gravados aqui em Aparecida. E logo vai sair um terceiro de rock aí, que vai ser um projeto meu que eu tô lançando. Eu não posso dar muitos detalhes agora, mas... em parceria junto com uma pessoa bem próxima a mim, que não mora aqui, né? Que teve seu projeto iniciado nos anos 90 e tal. E eu sempre falei pra ele gravar essas músicas, né?
Inclusive por questão de propriedade intelectual. Eu sempre aconselhei pra ele, grava essas músicas, porque ele se apresentava com essas músicas, né? Inclusive, já cheguei a tocar em festival com ele, essas coisas e tal. E aí ele veio pra cá me visitar esse ano. Eu falei, meu filho, é o seguinte, vamos tirar os planos do papel? E a gente já gravou já algumas músicas já, vai ser uma demo, né? Vai ser uma demo. Falta colocar mais alguns arranjos. Tem letras minhas também, desde a época que eu era adolescente, que estavam guardadas também. Tem uma lá que deve ter uns 15 anos, pra você ter uma ideia. Eu não sou tão velho assim não, tenho 29, ainda não tô nos 30 não. E tem algumas músicas recentes, a gente vai tirar esse plano do papel e vai virar um projeto, sim. Pô, legal. E acredito que vai ser a terceira. Então, banda saindo daqui do Tabuado. Né? Certo. Se alguém souber de alguma outra aí, nos avisem, por favor, porque é o que a gente tem de conhecimento daqui. É o que a gente tava conversando naquela hora, né? Que até onde a gente sabe é o Cerveja de Litro e o Autópsia, né? Que gravaram e que lançaram um CD e tal, e que ali, né, naquela... Do jeito que eles conseguiram, né? Eles fizeram aí esse feito, né? Que foi gravar um CD, lançar esse CD e tentar aí, né, alavancar uma carreira musical. Inclusive, o Denis, ele tem muitas composições também, é um cara que tem uma lista grande de composições. Ele é um amigo seu de infância, né? Ou não? Não, ele... Você se conhece bastante tempo, bastante né? tempo. Via vocês juntos e tal. Nós nos conhecemos em 96, 97, mais ou menos. Tem um bom tempinho. Que foi na época que nós frequentávamos a UFMS lá em Três Lagoas. Então, durante o período, o Denis, ele ia no ônibus da faculdade junto com a gente. E foi ali que a gente acabou fazendo amizade e perdura até hoje. Então, e o Denis, ele tem assim, é um cara que tem um repertório autoral. Isso. Um repertório enorme, assim, com músicas incríveis e que... Não foram gravadas ainda. Algumas até ele chegou, assim, a gravar, né, com voz e violão. Outras ele... eu não sei em que pé que tá agora, assim, essas gravações, porque ele ficou um tempinho meio afastado da música, tá se reaproximando da música agora. Mas ele tem ali um repertório bem, bem vasto e muito interessante. Bom, de gravação oficial mesmo só foi esse CD do Autópsia, né? Só esse CD mesmo, entendeu? O Denis realmente... Eu conheci ele pessoalmente, né? Já vi ele ensaiar já com a banda dele já, naquela época lá. Quando ele tocou com o Matheus, com o Firmino, aquele pessoal daquela época lá. Era na casa do Matheus, era um quartinho fora, assim, com caixa de ovo e a mãe dele, nossa, a mãe dele era muito gente boa. Era tipo minha avó na época que eu era criança, com a banda de rock com meu tio. Então, a gente chegou até... Eu e o Denis tivemos um projeto musical também. Interessante. A gente se divertiu muito com esse projeto. Não chegamos, assim, a gravar efetivamente nada, assim... Bom, nós gravamos algumas coisas, né? Mas nada, assim... A gente não chegou a finalizar essas gravações. Mas fizemos algumas coisas aí. Esse projeto nosso nasceu de uma música, a partir de uma música que ele mostrou pra mim, na época. E a música se chama Neandertais. E eu achei a música muito foda, cara, muito boa. Aí depois de um tempo, a gente conversando, nós tivemos essa ideia de montar um projeto musical nosso. Eu ainda peguei e falei pra ele assim, falei, não, beleza. Só que eu quero... A gente faz o projeto, mas tem duas condições pra isso. Primeiro, nós vamos fazer uma versão da música Neandertais e a banda vai se chamar Neandertais. Aí, não, fechou, é isso, acabou. Certo. E aí começamos a mexer. A ideia era misturar rock e eletrônica. Que é o seu forte, né? O meu forte é a música eletrônica e o do Denis é o rock. Então vamos misturar as duas coisas. Eu já imaginava isso antes de você falar. Falei, vai misturar o eletrônico, certeza. E aí tinha uma coisa legal que era assim, a gente trabalhar a imagem do que era antagônico, do que era contraditório.
Então, como eu sempre fui, assim, um cara de usar mais roupa social, cara mais certinho e tal, e ele, porra louca, do cara do rock e tal, então já começa esse conflito de imagem aí, né? Um com aparência de ser todo certinho, todo Caxias, Mauricinho, o outro todo, né, despojado, porra louca, rock and roll, né? Pra quem não conhece, deve ser, ele só anda de roupa social, gente, desde quando era criança. Pois é. Ele, que eu conheço, ele devia ter o quê? Naquela época, 11 anos. Por aí. Até hoje, só social. Inclusive, a gente vindo pra cá pro estúdio, eu tive um salve dele e falou, pô, vem aqui de social só pra te homenagear, né? De camisa polo. E ele de camiseta polo. Eu falei, eu não acredito que você tá de camiseta polo. Você usa outro tipo de roupa? Então, cara, mudanças, né? Mudanças. E aí a gente tinha que trabalhar essa coisa da imagem, né? Do quente, do frio, né? Do certo, do errado, as coisas que são contraditórias. Da dualidade. Da dualidade, isso. Interessante. E assim, a música eletrônica, ela tem uma coisa mais fria mesmo, ela é mais, né? Ela passa uma ideia de mais... uma coisa mais... É mais isso mesmo, né? Mais fria. Fria é o termo certo mesmo, assim. Uma coisa mais sombria e tal. E o rock tem aquela coisa mais quente, mais pegada e tal, né? Acho que eu entendo pelo fria, mas a questão do pessoal entender também, né? Do gênero que você... Isso, do subgênero eletrônico. A gente tá falando daquele eletrônico de bala. Não, é tipo o synthwave, entendeu? Que é uma pegada, acho, um pouco mais melancólica, né? Isso. Entendeu? Exato. Seria isso, né? E pegar o quente do rock, né? Uma coisa mais fria, entendeu? Isso. Essa era a ideia. E aí a gente foi fazendo essa brincadeira, foi ficando interessante e tal. Só que assim, o projeto só não tomou corpo mesmo e foi pra frente porque o Denis morava em Campo Grande na época, eu morava aqui em Aparecida. E era uma época que a internet não era ainda assim como é hoje, né? Então a gente mandava... ele mandava uma base pra mim, eu trabalhava em cima dela, aí mandava de volta pra ele mexia lá. Poucas vezes a gente teve a oportunidade de nos reunirmos, né, em estúdio e fazermos um ensaio ou uma gravação. Então foram poucas as vezes, mas assim, foi... o que estava sendo gerado ali, o que estava sendo... queria achar a palavra que me fugiu. Mas, enfim, o que a gente estava ali produzindo, né, gestando... E tinha uma coisa interessante, tinha um formato muito interessante, mas, como eu disse, a distância, as dificuldades acabaram fazendo com que o projeto não andasse, né? Não fosse pra frente. Você atiçou minha curiosidade. Então. Como que soaria isso? Fiquei curioso. Eu vou te mostrar aqui e vou mostrar pra galera aí também, né? Uma gravação que nós fizemos da música Neandertais. Deixa eu achar ela aqui. Porque assim, a gente fez a gravação na época, nós fizemos a gravação com... Assim, foi uma coisa meio de... Gravamos um ensaio. E a gente não sentou pra fazer a mixagem certinha e tal, então não tá com aquela qualidade a música. O Denis estava com a garganta inflamada também, ele deu o que ele pôde ali naquele momento pra gente ver. A gente falou, vamos gravar pra gente dar uma olhada, ver como é que vai ficar e tal, né? Porque, assim, uma coisa é a gente ouvir quando tá tocando, outra coisa é você para e ouve a música, né? Presta atenção, dá atenção total ao que você está ouvindo e não só ao que você está fazendo. Beleza, gravamos e aí ficou assim, ela ficou tipo um rascunho pra gente ter uma noção do que a gente estava fazendo realmente ali. Então eu vou colocar aqui a Neandertais, um pedacinho dela, para você poder entender mais ou menos qual que era a ideia. Vou dar uma de crítico musical agora. Isso, deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque... Aqui, acho que vai ser essa daqui. Vamos ver. Tecladinho. Tem que ter uma... A introdução de teclado é clássica na eletrônica, hein? Sintetizador.
com o rock, ficou muito 80, cara. A ideia é legal. A ideia é essa também. Pegar um pouco dos anos 80 ali, sabe? Não, dá pra ver, tem uma pegada muito forte com isso dos anos 80, tanto pro rock quanto pro eletrônico, Sim. né? Os crimes atuais são tão iguais aos de nossos ancestrais. Nós não evoluímos, só andamos pra trás. Pobres de nós, neandertais. As novas invenções são armações, limpezas de religiões. Em busca de razão por não haverem razões, os humanos e suas contradições. Neandertais, neandertais, sexuais, moralistas e morais. Neandertais, neandertais, análises digitais, crianças funcionais. Neandertais, neandertais, meus espirituais, pílulas e pais. Neandertais, neandertais, ainda somos iguais, milhares de anos atrás. As letras do Dennis, cara, ele tem uma característica própria pra fazer letra. Tem. É ele, cara. É muito bom. Ele consegue pegar, tipo, fazer umas críticas desse tipo de coisa, né, cara? Se bem que praticamente a maioria das letras dele, você critica alguma coisa, faz algum tipo de análise, né? Sempre elas têm uma coisa meio reflexiva, né? De você refletir sobre algo e tal. Então é bem... E, mano, ele é formado em psicologia, né? Ele é falando de psicologia. Então, começa por aí já também, né? Então, assim, a música tem tem essa pegada, né? A ideia é essa, misturar eletrônica, rock, com uma carona, assim, de anos 80 e letras que... pra gente, né, refletir sobre alguma ideia, algum tema e tal. Então... E essa música é muito foda, cara. Cara, eu adorei isso aí, sério. Não é puxando saco não, gente. Sério, eu gostei mesmo. Se eu escutar alguma coisa... Eu vou falar se é bom ou ruim pra mim, é logo na primeira vez que eu escuto. Entendeu? Se eu pegasse alguma coisa e falar, não gostei. Daquela primeira impressão, primeira impressão, não gostei. Torturas medievais. Na câmara de gás, aspira, segue em paz. E ainda não julgamos racionais. A letra também é um pouco pesada, cara. Ela é pesada. Das novas civilizações. Coroas, coronéis e constituições. Vão choques, mas ficam os porões. Neandertais, neandertais. Nunca escutei nada parecido com isso. Pode ter certeza que seria uma coisa muito interessante, cara. Sim. Era um negócio assim que, cara... Bom, agora que a gente tá morando aqui em Aparecida, né? Então quem sabe a gente não retoma o projeto e toca pra frente isso aí. Faz que nem eu tô fazendo. Pega aí também, que nem junto com meu parceiro aí. Bota, tira do papel. Aliás, vocês já tiraram, né? Só precisa continuar. A gente tem que dar continuidade, né? Continuidade aí vamos ver. Aí quem sabe vai ser mais um dentro do rock aí saindo daqui de Aparecido Taboado. Quem sabe? Quem sabe, né? Presta atenção, galera. Presta atenção. Tá, e aí, isso foi um ensaio que a gente gravou, só colocou um efeito no refrão ali que... um efeito de voz, né? Que a ideia era parecer algo como um megafone, mas não ficou bem feito. Deu pra enganar, né? Não vai dar uma enganada, mas a gente ia melhorar isso daí, né? A ideia da gente era melhorar. Mas, né? Mas é isso aí, ó. Ademos. Milhares de anos ainda somos iguais. Milhares de anos ainda somos iguais. Milhares de anos atrás. E isso é o ficou essa Neandertais. dualidade também, esse negócio, esse atmosfera melancólica com uma coisa mais e a fúria do rock, entendeu? Sim. Ficou interessante isso aí. Ó, vou pôr ela aqui, agora só pra você prestar atenção um pouquinho nos detalhes da música em si, né? Da melodia, sem a voz, sem voz, ela é instrumental. Esse teclado parece um vento gelado soprando, né? Eu gosto desse efeito, cara, do sintetizador.
de entrar a guitarra, parece que vai ser só uma música eletrônica. Aí quando entra a guitarra com o som, quebra a atmosfera. Não sei porque esse solo tá me dando um pouco tipo estilo surf music. Não sei porquê. Não é muito pesada. Não, Aí a guitarra da base. Agora tem uma base mais pesada. Sim. Essas pausas na guitarra e os arranjos no sintetizador ficou bacana, cara. E no fundo teclado fazendo base e o sintetizador fazendo uns arranjos. E assim, eu puxei a bateria dela mais por uma pegada de bateria acústica, né? Para lembrar um pouco mesmo assim, do rock anos 80. Aí o contrabaixo dela, a gente fez também, pegou um som, um timbre de contrabaixo mesmo e tal. E aí tem um segundo contrabaixo, uma segunda camada eletrônica. Que você percebe agora, ó. Assim, sim. Aí embaixo, né? Cara, me fez lembrar um pouco de RPM também. Então. Tem uma influência aí, porque eles fazem uso do sintetizador também, né, cara? Me lembrou um pouco. Não, RPM é inspiração total. Tá explicado. Olha como é que eu mato a charada. Falei, tá me lembrando alguma coisa. Eu vou ficar quieto, vou deixar o cara ir pescando os detalhes. Eu falei que eu dava de crítico musical aqui. Falei, caramba. Mas é isso, cara. A música é muito foda, cara. Cara, por favor, tira esse projeto do papel, cara. Não, nós vamos tirar. Cara. Tiro. Vamos... Aí tem aqui algumas coisinhas, eu vou só pôr uns trechinhos aqui de outras músicas que a gente só montou uma base, mas não chegou a executar nada, assim. Mas só pra você ter uma ideia da atmosfera que a gente queria colocar no projeto, né? Além de Neandertais, que tem uma pegada mais assim... Você vê mais um pouquinho de água? Opa, sim, deixa eu... Vamos beber uma água aqui, que nós tá falando já bastante, né, cara? Opa! Vai secar a goela aqui. Peraí que eu vou servir você. Enquanto toca aí. Já serve já até de marketing pra vocês já. O pessoal já tá escutando em primeira mão já. Então, aqui, no caso, esse aqui é só um tecladinho que a gente fez pra uma música do Denis, que chama Educação Moral e Cívica. Nome de por aí, matéria de escola? Pois é. Aí, por aí você já imagina, né, o que vem. Eu já tô imaginando, já, certeza. Paulada. Ó, deixa Paulada eu ver aqui. reflexiva. Tem uma versão dela aqui que ela tá mais completa, ó. Não tem voz. Só instrumental. Mas assim, ela... Não, porque eu fiquei curioso ela vai ter na letra. Eu falei, vamos atacar o quê? O sistema de educação, alguma coisa? É que na época o Denis começou a escrever a letra dela, mas ele não terminou. Aí eu não sei se ele depois retomou. Aí aqui é a versão, né, com baixo e guitarra só, não tem o teclado ainda. Aí eu não sei se aqui eu coloquei o teclado. Deixa eu ver se... Acho que eu não cheguei, acho que não chegou a me secar o teclado. Vamos ver se... Tem uma aqui que tá, Tá bem evidente nessa música, tá, né? Mas tem coisas assim que a gente, né, isso aqui a gente tava experimentando, né?
Era um experimento, ainda não era, tipo, versão definitiva. Tem outra aqui, ó, que eu acho essa música muito foda. E o título dela é bem interessante, chama Antes que o Mundo Acorde. Puta. Eu fico só imaginando como é que deve ser a letra. Só pelo título, assim, eu fico me perguntando, isso aí já não dá pra matar não, aí não dá pra acertar não, cara. Essa daqui não dá também, pra ter uma ideia. Essa aqui também tava compondo a letra dela ainda na época. Cara, eu fiquei curioso agora, só minha curiosidade, só com o nome da música. Porque que nem falando, vindo do Dennis, cara, as letras dele são reflexivas e até... Sim. Como é que eu posso dizer? É uma porrada no cérebro, cara. Sim. Vamos ver aqui. Que já é a pegada do rock, o negócio de ir contra a cultura, de mexer no status quo da sociedade, do modo de pensar, do comportamento social, né? Criticar o mainstream também, né? Criticar governos, esse tipo de coisa. Tem uma música que eu quero te mostrar também. Tô tentando achar ela aqui, peraí. É que eu não tô lembrando onde que foi que eu guardei ela. Onde que eu salvei a música? É em primeira mão. Então, aqui. Aí tem mais essa daqui que é interessante também. Entre Quatro Paredes, chama a música. Mas também, isso aqui é só Só a base, só. Só uma basezinha, só um vislumbre, assim, da música. Gostei dessa entrada. Mas tem muita coisa pra mexer nela ainda. Tem mais arranjo ainda, você vai colocar mais arranjo, né? Gente, já é a cara dos anos 80. Total. Essa não tem a parte do Dennis, essa música, né? Tem? Não tem guitarra. Essa, não tem guitarra. Não, a gente não chegou a fazer... Assim, até que tem muita coisa aqui que tá... Pelas metades ainda, né? Não tá acabado. Sim. Que eram coisas que a gente tava experimentando, né? Que a gente tava... vamos dizer assim, nós estávamos fazendo alguns testes, né? Experimentando alguns arranjos, tentando fazer alguns ajustes, né? E aí o que a gente conseguiu foi fazer algo mais ou menos nesse sentido, assim, de... tem aqui também... Nesse disco da banda Autópsia tem a música Manifesto Cético Pessimista, né? Sim. E aí o Dennis falou assim, vamos fazer uma versão de Manifesto, só que uma pegada mais lenta e mais sombria do que a versão que tá no disco do Autópsia. Pô, mais ainda do que era do Autópsia? Mais. Aí a gente começou a experimentar uns arranjos e tal. Aí deixa eu ver se esse daqui é o... Puta, eu não lembro ela de cabeça, cara. Pode falar a letra aqui? Pode. Bom, o pessoal tem uma ideia do que se trata a música, né? Não, eu não acredito em visões do futuro. Eu não acredito em sexo seguro. Eu não acredito na pena de morte. Eu não acredito no azar nem na sorte. Eu não acredito no presidente. Eu não acredito no poder da mente. Eu não acredito em milagres de Deus. Eu não acredito em quem diz que é ateu. Eu não acredito no fim do mundo. Eu não acredito em sentimentos profundos. Eu não acredito na contracultura. Eu não acredito na censura. Eu não acredito na justiça humana. Eu não acredito em quem diz que me ama. Eu não acredito nos anos 70, nem nos 80, nem nos 90. Eu não acredito
em ações terroristas. Eu não acredito em heróis pacifistas. Eu não acredito em tribunais. Eu não acredito na paz. Não acredito. Não, eu não acredito na voz do Brasil. Eu não acredito na justiça civil. Eu não acredito em santas que choram. Eu não acredito que vai chegar minha hora. Eu não acredito em tanques de guerra. Eu não acredito na nova era. Eu não acredito em contos de fada. Eu não acredito na Bíblia Sagrada. Eu não acredito em teorias, se nem eu mesmo tenho a minha. Eu não acredito no pessimismo. Eu não acredito no ceticismo. Eu não acredito no rock and roll. Tenho sérias dúvidas sobre o amor. Eu não acredito nos 10 mandamentos. Eu não acredito no dia do advento. Eu não acredito na MPB. É isso aí. Peraí, mais um pouquinho. Eu não acredito no que dizem na TV. Só eu concordo. Eu não acredito em vozes do além. Eu não acredito em ninguém. Não acredito. Toda verdade tem prazo de validade. Pessimista mesmo. Manifesto cético pessimista. E aí a gente tava preparando um arranjo assim, ó. Com essa pegada. Ó, a pegada já é sombria, cara. Se meter pegar né, colocar uma guitarra, e aí fica mais sombria ainda. Cara, ficou pesado. E Dark ficou no talo, né? Dark Wave, né? Aham. Agora eu fico curioso com a parte do rock, como ficaria ela? A guitarra ela tem uma cadência mais melódica, assim, um negócio mais, sabe? O peso seria já mais da parte eletrônica, né? Da parte eletrônica. Tem essa base pesadona, assim. A gente ia colocar alguma coisa, mais alguns efeitos, mais, né? Ia dar um tom ainda. Ela ia ganhar mais peso ainda, ela ia ficar mais encorpada, mais do que ela já tá. Então ela ia ficar bem sinistrona mesmo. A ideia Cara, eu adorei isso aí, sério. Gostei mesmo. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar os planos do papel e botar a cara. Se a gente quer ver as coisas acontecendo, né? Isso, com certeza. Inclusive, já fazendo um convite pro pessoal já. Hoje é dia 10 de julho, né? Tá sendo gravado esse podcast. Então, essa semana que tá se iniciando, a gente vai ter o Dia Internacional do Rock. Isso. Já falando sobre rock, né? Que vai ser na quarta-feira, dia 13 de julho. E na sexta-feira, dia 15 de julho, né? Vai ter a segunda-feira cultural, né? Aqui em Aparecida do Taboado. E o Pedro Tenório, secretário da Cultura, né? Já desde o ano passado ele já me vinha que queria fazer algum evento na semana do rock, né? Podia ser na quarta, mas por questões até da minha agenda também e da agenda deles aí não bater, né? A gente pegou na sexta também porque é um dia mais movimentado, né? Que vai ser feito na feira, né? Como é que chama o nome da feira? Da feira do agricultor, né? Isso, a feira do agricultor, né? E vai ter a Priscila, né, que vai estar fazendo aí a parte do rock internacional. E eu vou estar lá me apresentando para fazer uma homenagem ao rock nacional, né? Então, estão todos convidados aí, né, no dia 15 de julho, na Feira do Agricultor, aqui em Aparecida do Taboado. Muito bom. Bom, Caio, o que mais que... Acho que, bom, infelizmente, né, eu tenho, como você sabe, né, eu tenho um compromisso hoje e aí nós vamos ter que já encaminhar para os finalmente aqui, mas só que eu já quero deixar o convite feito para que você volte outras vezes aqui para a gente conversar. Então, com certeza, cara, muito obrigado, né, por ter dado essa oportunidade também, né, que é uma forma também das pessoas, né, conhecerem o trabalho que eu faço, entendeu? Sim. Inclusive, quero estar voltando aqui quando eu tiver lançado o meu projeto aqui. Quero estar voltando aqui também, né? Isso. E quem quiser me seguir aí, pode seguir. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu comecei por conta da faculdade, né? O canal chama-se Caio Rosário, o Piscininho vai colocar depois
Vai fixar, né? Nos comentários. Na descrição eu coloco, Na descrição, os né? detalhes da... Caio Rosário, né? Eu comecei a divulgar alguns vídeos meus, né? Tem algumas apresentações lá e tal. Tem mais coisa pra colocar, alguns vídeos, alguns trabalhos meus mais antigos. Tá começando um canal lá. Já vou pedir pra vocês se inscreverem, né? Me dar essa ajuda lá, que ainda vai ter muito material pra ser postado, né? Também aí pra dar essa força aí pra mim. Tá certo. E... Bom, então, gente, tô só tentando organizar aqui pra fazer o fechamento aqui, que eu quero ver se eu deixo a música Neandertais aí de fundo. Eu tô apanhando um pouquinho aqui, meu povo, mas eu já vou organizar isso aqui, pera aí. Então, gente, enquanto eu vou organizando aqui, eu quero agradecer a todos, né, pela audiência. Quero agradecer mais uma vez o Caio, que, né, veio aqui de forma a brilhantar aqui o Hipersinapse. Imagina, cara. Que, obrigado. Né, é uma presença aí sempre bem-vinda. E no mais é isso, pessoal. Nós vamos encerrando então por aqui. Vou deixar tocando um pouquinho mais de Neandertais pra galera. E a gente se vê então no próximo domingo, né? Ainda não tem um convidado definido pro último domingo do Hipersinapse dessa temporada. Provavelmente a gente vai fazer só um catadão aí de momentos dessa segunda temporada. Assim, eu quero, na verdade, fazer alguns comentários, né, sobre como foi o desenvolvimento dessa segunda temporada. Eu quero fazer uma espécie de autoanálise e autocrítica no próximo domingo sobre a evolução do canal, né, como as coisas estão indo. Então eu conto com a presença de todos aqui no próximo domingo, tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui que eu vejo todo youtuber fazendo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, né, e ative o sininho de notificações. Sempre quis fazer isso. Então é isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo e vamos aí mais um pouquinho de Neandertais pra galera aí, enquanto a gente finaliza aqui, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Um abraço, gente. Obrigado. E até o próximo domingo. E eu fiquei aqui fora do quadro. Acontece. Falou, gente. Até mais.